Oi, seja bem-vindo. Historicamente, o logaritmo foi inventado para facilitar os cálculos na matemática antiga, onde não existia calculadora. Ele traz a facilidade de transformar uma multiplicação em uma soma. Imagine você, sem calculadora, tendo que fazer a multiplicação de dois números grandes. Não seria mais fácil somá-los? Ou ter a posse de dois números que, somados, dão o mesmo resultado que o produto desejado? Pois é, as propriedades que veremos nessa aula servem para isso. A primeira propriedade diz que, se tivermos uma multiplicação no logaritmando, podemos igualar o logaritmo do primeiro elemento da multiplicação com a base dada mais logaritmo do segundo elemento da multiplicação com a mesma base. No caso, teremos a mesma base para os dois logaritmos. Acompanhe a primeira propriedade. Primeira propriedade: logaritmo de A vezes C na base B igual a logaritmo de A mais logaritmo de C. Perceba que, do lado esquerdo da igualdade, temos logaritmo de uma multiplicação e, na direita, uma soma de logaritmos. Exemplo numérico: logaritmo de 5 vezes 2 na base 3 é igual a logaritmo de 5 na base 3 mais logaritmo de 2 na base 3. Mais um exemplo: logaritmo de 9 vezes 27 na base 3 é igual a logaritmo de 9 na base 3 mais logaritmo de 27 na base 3. Aplicando a definição de logaritmos, sabemos que logaritmo de 9 na base 3 é igual a 2, pois 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Aplicando a definição mais uma vez, temos logaritmo de 27 na base 3 igual a 3, pois 3 elevado a 3 é igual a 27. Assim, logaritmo de 9 vezes 27 na base 3 é igual a logaritmo de 9 na base 3 mais logaritmo de 27 na base 3, que é igual a 2 mais 3 igual a 5. A segunda propriedade é quase a mesma coisa que a primeira, mas em vez da multiplicação, temos a divisão, e no lugar da soma, temos a subtração. Logo, se tivermos uma divisão entre elementos distintos no logaritmando, podemos igualar a subtração de logaritmos, sendo o primeiro logaritmo o numerador ou o primeiro elemento da divisão, com a mesma base, menos o denominador, ou seja, o segundo elemento da divisão, também com a mesma base. Acompanhe. Segunda propriedade: logaritmo de A sobre C na base B é igual a logaritmo de A na base B menos logaritmo de C na base B. Exemplo numérico: logaritmo de 5 terços na base 2 é igual a logaritmo de 5 na base 2 menos logaritmo de 3 na base 2. Logaritmo de 27 sobre 9 na base 3 é igual a logaritmo de 27 na base 3 menos logaritmo de 9 na base 3. Já sabemos que o logaritmo de 27 na base 3 é igual a 3 e logaritmo de 9 na base 3 é igual a 2. Assim, logaritmo de 27 sobre 9 é igual a logaritmo de 27 na base 3
menos logaritmo de 9 na base 3, igual a 3 menos 2, que é igual a 1. A terceira propriedade diz que, se o logaritmando estiver elevado a um expoente, devemos multiplicar o logaritmo todo por esse mesmo expoente. Ou seja, antes de resolver a potência do logaritmando, devemos verificar se essa propriedade irá nos ajudar a resolver o cálculo solicitado. Fique sempre atento ao que o exercício está pedindo. Acompanhe a propriedade e alguns exemplos. Terceira propriedade. Logaritmo de a elevado a n na base b é igual a n vezes logaritmo de a na base b. Exemplo numérico. Logaritmo de 3 elevado a 4 na base 5 é igual a 4 vezes logaritmo de 3 na base 5. Mais um exemplo. Logaritmo de 15.625, se fatorarmos esse valor por números primos, teremos 5 elevado a 6. Então, logaritmo de 15.625 na base 5 é igual a logaritmo de 5 elevado a 6 na base 5, que é igual a 6 vezes logaritmo de 5 na base 5. Como todo logaritmo com logaritmando igual a base é igual a 1, teremos 6 vezes 1, que é igual a 6. A quarta propriedade diz que, se tivermos uma raiz no logaritmando, devemos transformar essa raiz em um expoente fracionário para aí sim utilizarmos a terceira propriedade, que é passar o expoente do logaritmando multiplicando o logaritmo todo. Lembre-se que, para transformar uma raiz em expoente fracionário, escrevemos o radicando como base da potência e elevamos a uma fração na qual o numerador, que é o número de cima da fração, será o expoente do radicando. Caso não apareça esse expoente, é porque é igual a 1. E o denominador da fração será o índice da raiz, ou seja, o valor que fica fora da raiz. O 2 no caso da raiz quadrada, o 3 no caso de uma raiz cúbica e assim por diante. Veja como essa propriedade se dá. Quarta propriedade. Logaritmo de raiz m de n na base b é igual a 1 sobre m vezes logaritmo de n na base b, pois raiz m de n elevado a 1 é igual a n elevado a 1 sobre m. Exemplo numérico. Logaritmo de raiz cúbica de 343 na base 7 é igual a 1/3 vezes logaritmo de 343 na base 7. Resolvendo o logaritmo de 343 na base 7, utilizando a definição de logaritmos, temos logaritmos de 343 igual a x, 7 elevado a x é igual a 343, fatorando o 343 por números primos, temos 7 elevado a x igual a 7 elevado a 3. Logo, x é igual a 3. Assim, 1/3 vezes 3 é igual a 3 sobre 3, que é igual a 1. A quinta propriedade é o cologaritmo, o número menos logaritmo de b na base a, ou o oposto do logaritmo de b na base a. É também denominado cologaritmo de b na base a. Lembre que o oposto é o mesmo valor, porém negativo. Por exemplo, o oposto de 2 é o menos 2, o oposto de 7 é o menos 7, diferente do inverso, que é o número invertido.
Por exemplo, o inverso de 5 é 1/5. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Acompanhe. Quinta propriedade. Cologaritmo de b na base A é igual a menos logaritmo de b na base A, sendo A maior que zero, B maior que zero e A diferente de 1. Exemplo numérico. Cologaritmo de 100 é igual a menos logaritmo de 100. Aplicando a definição de logaritmos, temos que menos logaritmo de 100 é igual a menos 2. Lembre que, sempre que a base do logaritmo não aparece, é porque essa base é igual a 10. A sexta propriedade é a mudança de base. É uma propriedade interessante, que permite que a gente calcule um logaritmo em uma base qualquer, expressando-o através de logaritmos em uma base desejada. É comum, por exemplo, as calculadoras fornecerem apenas logaritmos decimais. Se quisermos calcular logaritmos na base 2, devemos transformá-los em expressões que só contenham logaritmos decimais. Acompanhe. Sexta propriedade. Logaritmo de b na base A é igual a logaritmo de b na base C, sobre logaritmo de A na base C, com b maior que zero, A maior que zero, A diferente de 1, C maior que zero e C diferente de 1. Exemplo numérico. Conhecendo os logaritmos decimais, logaritmo de 3 na base 10 igual a 0,4771 e o logaritmo de 2 na base 10 igual a 0,3010, calcular logaritmo de 3 na base 2. Temos logaritmo de 3 na base 2 igual a logaritmo de 3 na base 10 sobre logaritmo de 2 na base 10 igual a 0,4771 sobre 0,3010, que é aproximadamente 1,585. A criação dos logaritmos veio facilitar a elaboração de cálculos que eram, na época, bastante trabalhosos. Imagine, por exemplo, que maçante seria calcular a expressão raiz cúbica de 1,102 vezes 1,127 vezes 1,072, sem dispor de nenhuma calculadora. Expressões como esta ganharam destaque na economia no Brasil, a partir de maio de 1985, quando o índice de correção monetária de um certo mês passou a ser igual à média geométrica dos índices de inflação dos 3 meses anteriores. Quando as calculadoras não existiam, eram as tábuas de logaritmos que ajudavam nessas ocasiões. Com o emprego das propriedades que estudamos e consultando uma dessas tábuas, calculava-se o valor da expressão. Com as calculadoras modernas, o uso das tábuas de logaritmo perdeu o interesse. O estudo das propriedades dos logaritmos, porém, se faz até pela importância que elas têm dentro da própria teoria. Espero que a aula tenha sido proveitosa e até a próxima!